O Brasil, gente, registrou uma vítima de trânsito nas emergências do Sistema Único de Saúde a cada 2 minutos. Isso dado de 2024, tá? Esse é um alerta, gente, que chega de uma pesquisa divulgada na última semana, em alusão ao Maio Amarelo, que envolve 2 entidades no Brasil, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Foram mais de 227 mil internações hospitalares neste período. E, mostram ainda que as principais vítimas no trânsito são motociclistas, 60% dessas ocorrências, seguidos de pedestres, ocupantes de automóveis e ciclistas. Vamos falar um pouquinho mais desses dados? O Leonardo Goltara é médico emergencista, é intensivista, está ligado à Associação Brasileira de Medicina de Emergência, está conosco ao vivo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, viu? Leonardo, então, a cada 2 minutos nós temos uma vítima dando entrada, vítima do trânsito. Infelizmente o número de vítimas é muito grande. A gente vive hoje uma verdadeira epidemia de acidentes de trânsito, com jovens, na maioria das vezes jovens, sendo acometidos, muitas vezes mortos e, quando não mortos, muitas vezes com graves sequelas. É um problema de saúde pública, sem dúvida nenhuma. É uma juventude que está tendo, né, o seu potencial aí de crescimento, inclusive de carreira, por conta do trânsito. Sim, é uma juventude que tem um impacto pessoal, né? Muitas vezes sequelas médicas, internações prolongadas, lesões ortopédicas graves. É um impacto familiar, porque são famílias que muitas vezes perdem o seu sustento, homens jovens, que a maioria das vítimas muitas vezes são o sustento da família. Então tem um impacto familiar, e a gente não tem impacto ainda social, porque a sociedade toda paga essa conta do trânsito, porque são pessoas que vão para o INSS, deixam de estar economicamente ativas. É um problema gravíssimo que a gente enfrenta, e a cada ano, infelizmente, piorando. Uhum. E essas vítimas, o que elas atribuem a essa violência? Olha, a maioria dessas vítimas são motoqueiros, motociclistas, na sua maioria, muitas vezes motociclistas por necessidade, por falta de condição de transporte público adequado. A única condição que a pessoa consegue se locomover na cidade é com moto. Muitas vezes motociclistas por profissão, né, motoboys, entregadores. E o trânsito brasileiro é muito pouco ainda ameno, muito pouco convidativo a gente ter respeito com os demais atores do trânsito, né? Parece uma disputa de quem tem o maior veículo vence. Então, daí que as vítimas, em sua maior parte, são justamente as que estão em menores veículos, como motociclistas, pedestres que não têm veículo nenhum, ciclistas, né? Pessoas que andam de bicicleta. É difícil a gente lidar com isso todo dia e ver vidas sendo ceifadas e ter que todo dia atender. Não tem um dia que você vá num hospital que você não vai encontrar algumas dezenas de pacientes vítimas de acidente de trânsito. Algumas dezenas? Algumas dezenas. Qualquer hospital público da Grande Vitória hoje, você pode aparecer em qualquer um deles, que você vai encontrar 10, 20 motociclistas internados sem nenhuma dificuldade. Meu Deus, Leonardo, meu Deus. Leonardo, eu fico imaginando essa pressão pelo leito, pela UTI, e depois que eles deixam a UTI, eles voltam para um leito de longa duração, não é mesmo? Sim, são tratamentos longos, né? No mais das vezes, tratamento ortopédicos, né? O mais comum. Então, quebra bacia, quebra fêmur, quebra braço, antebraço, vai ter que colocar, geralmente o tratamento é cirúrgico, tendo que colocar próteses, colocar haste, pino, parafuso, placa. Então isso já é um grande impacto econômico no tratamento da coisa toda. Não é um tratamento de curta duração, isso vai levar meses, e não é um tratamento barato, porque
materiais aí que o SUS paga, na maioria das vezes, são materiais caros. E, infelizmente, isso muitas vezes tem complicação também, né? Infecção. Imagina um motociclista que quebra o osso, tem uma fratura exposta. A gente chama de fratura exposta quando o osso rompe a pele. Então você quebra o braço, o seu osso não só quebrou, mas rompeu a sua pele e você literalmente ralou o osso no asfalto. Por mais que a gente dê antibiótico, por mais que a gente faça cirurgia esterilizada, existe uma chance desse osso infeccionar. E aí não só tem problema da fratura, como tem problema da infecção óssea, que a gente chama de osteomielite, que vai levar semanas, às vezes meses para tratar. É isso. E falando um pouco ainda das particularidades, o motociclista ele tem um perfil de ocorrência, o pedestre tem outra. Geralmente o pedestre é um acidente fatal? Olha, o pedestre geralmente, assim, são acidentes mais graves, né? Não necessariamente fatais, mas são acidentes mais graves. Ele é absolutamente desprotegido e quando acometido, ele não tem, né, um airbag, ele não tem um cinto de segurança, o pedestre não anda de capacete. Então, é fundamental a gente ter paciência no trânsito, ter paciência e ter respeito pelos menores. Até porque, Fernanda, assim, depois que a gente ganha uma certa experiência circulando pela cidade ou pelas estradas, a gente descobre que correr no trânsito não faz você chegar significantemente mais rápido em lugar nenhum. Você vai correr, vai fazer um deslocamento de Serra para Vitória, de Serra para Cariacica, você vai correr, e você vai chegar 5, 7, 8 minutos antes. Será que uma vida vale isso? Não vale. A gente tem refletido muito sobre isso aqui nesse Maio Amarelo, né? Nos últimos dias, a oportunidade de conversar com pessoas que estão diariamente, né, na fiscalização do trânsito, Detran, batalhão, as guardas e os próprios ouvintes, né? Os ouvintes estão gritando muito também, Leonardo, por fiscalização, por endurecimento, por aplicação de multa mesmo, sabe? E sim, em todas as estatísticas, os motociclistas eles aparecem, liderando o ranking aí da imprudência, da velocidade e agora a gente, né, chegando às sequelas desse sinistro. Sim, sim. Eu acho que fiscalização, multas são muito importantes, mas se a gente não criar conscientização, não vai ter jeito, porque é literalmente impossível que a gente tenha um guarda a cada esquina ou um radar a cada esquina. Isso vira um Big Brother gigante que é inviável, a cidade não consegue se comportar assim. A gente precisa de conscientização de todos os envolvidos, das autoridades de trânsito, dos motociclistas, dos motoristas de aplicativos, dos ônibus, dos carros, dos pedestres. Se todo mundo seguir a lei de trânsito, se todo mundo seguir as normativas, já melhora demais, já melhora demais. Então, fiscalizar sim, mas conscientizar mais ainda. Sem dúvida. E o próprio modelo de negócio, né, que remunera por entrega, eles ficam enlouquecidos, né, para aumentar o número de entregas. E isso envolve também menor tempo, né? Sim, é um problema social no final das contas, dessa desigualdade que a gente tem no país. Muitas vezes esses jovens, falo jovens porque são jovens, né, são homens jovens na maioria das vezes, não têm acesso a um emprego melhor, estão subempregados fazendo seus corres, como eles dizem, fazendo entregas, trabalhando de motoboy, entregando comida, entregando objetos. Se a gente tivesse uma estrutura social melhor, certamente a gente não dependeria tanto dessa força de trabalho dos motoboys, dos entregadores, e eles também não precisariam estar expostos a esta pressão de entregar mais para gerar uma renda um pouquinho maior no final do mês. Uhum. Os dados da pesquisa de vocês aqui apontam a faixa etária, né? Jovens de 20 a 29 anos, o maior volume de internações, seguido dos de 30 a 39, por último os de 40 a 49. Nós temos 65% dessas três faixas etárias em hospitais hoje, vítimas de sinistros no trânsito. Sim, e o fato de serem tão jovens assim dá uma dor no coração.
que você vê às vezes um camarada aí de 25, 28 anos, internado, a perna toda arrebentada. Isso quando não bate a cabeça, tem sequelas neurológicas. Então, assim, é muito triste que isso exista, mas essa é a nossa realidade, por isso a nossa campanha da Abramed, de medicina de emergência, e também da Abramed, de medicina do tráfego, em parceria, a gente tentando criar essa conscientização de que não é preciso você estar colocando a sua vida financeira, a sua vida biológica, a sua vida biográfica em risco para trabalhar. No momento eu estou dando essa entrevista para vocês, eu estou no carro, mas eu parei o carro para atender o telefone e estar com vocês, e isso é muito importante, esse tipo de conscientização. Isso, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando muito, né, da estatística que aponta para o motociclista, são inúmeros esses episódios aí, ó, de você estar dirigindo, falando ao celular, respondendo até uma mensagem e acaba provocando colisões também. É isso, e a gente tem que ver os fatores de colisão, né? A questão do uso do celular ao trânsito, a questão do álcool, a questão da mensagem, a questão do imediatismo. Às vezes a pessoa vê uma mensagem, poxa, será que essa mensagem é tão urgente que você não pode esperar você chegar no seu destino daqui a 10, 15 minutos? Aqui na Grande Vitória os deslocamentos não costumam ser tão longos, assim, meia hora, 40 minutos a gente costuma conseguir chegar na maior parte dos destinos. Será que a mensagem não pode esperar você chegar ou você encostar o carro para olhar? A gente precisa ter essa consciência. Beber no trânsito, nem pensar. Bebida e volante não combinam, celular e volante não combinam. E nisso cabe muito que as autoridades, que a imprensa como vocês, que as associações médicas como nós, façamos essa conscientização. É isso. Te agradeço pela entrevista, pelo alerta aqui. Mais uma tentativa nossa de chamar a atenção para esse Maio Amarelo, viu, Leonardo? Eu agradeço em nome da Abramed, nossa querida Associação Brasileira de Medicina de Emergência. A gente fica à disposição da CBN para contribuir sempre que preciso. Vai ser um prazer. Muito obrigada.